Muito boa noite, liberais. Boa noite, Guimarães. Não haveria melhor sítio para apresentar um programa de autêntica alternativa ao poder socialista do que Guimarães. Porque se é verdade que aqui nasceu Portugal, pode bem ser verdade que aqui vai nascer um Portugal mais liberal. Estamos aqui para apresentar o programa eleitoral da Iniciativa Liberal às eleições legislativas de 30 de janeiro de 2022. As eleições que podem começar a mudança liberal em Portugal. E para isso só temos que convencer os nossos concidadãos de que Portugal precisa de mudar, Portugal precisa de crescer, para crescer precisa de mudar e para mudar precisa da Iniciativa Liberal. Vamos ver cada uma destas coisas. Poucos de nós aqui terão dúvidas de que Portugal precisa de mudar. Mas há ainda quem não esteja convencido. E para esses digo-vos, nos últimos 20 anos o crescimento médio real de Portugal foi cerca de 1%. Medíocre. Nos últimos 20 anos fomos ultrapassados por 7 países, a maior parte deles do leste europeu. Medíocre. Nos últimos 20 anos, acumulámos a terceira maior dívida em percentagem do PIB na União Europeia. Medíocre. Nos últimos 20 anos, a nossa produtividade relativa em relação à União Europeia baixou. Não é medíocre, é péssimo. Nos últimos 20 anos, os nossos serviços públicos não melhoraram e, em muitos casos, nos últimos 5 ou 10 anos, pioraram. É hoje mais lenta conseguir fazer uma cirurgia a algumas das patologias mais comuns em Portugal do que era há 7 anos atrás. Medíocre. Nos últimos 20 anos, se eu conseguisse ler isto era ótimo. Nos últimos 20 anos, eu este devia saber de cor, nos últimos 20 anos batemos variadíssimos recordes de carga fiscal, no mesmo período em que eu acabei de dizer que os nossos serviços públicos pioraram. É medíocre, é insatisfatório. Como diria o Rui Rocha, não nos conformamos. E até 2050, se nada for feito, Portugal será o país mais envelhecido da Europa. Atentem bem nisto. Nos próximos 30 anos, se nada for feito, Portugal será dos países mais envelhecidos da Europa. É não só medíocre, é absolutamente assustador. E pior, nos últimos 20 anos, Portugal tornou-se num país triste, desesperado, recordista no consumo de ansiolíticos, um país sem esperança. E isto tem que mudar e é isto que a Iniciativa Liberal quer, de facto, mudar. Resumindo, para aqueles que não tiverem tempo de ouvir estas muitas razões pelos quais temos que mudar, hoje, Portugal, passado estas décadas de poder socialista, é um país com menos oportunidades, com menos mobilidade social, com menos recursos para fazer as políticas sociais que necessita e com muito menos energia criativa do que já teve e daquilo que precisa de ter. E é por isso, meus caros amigos, meus caros liberais, Portugal precisa absolutamente crescer e é por isso que nós pomos esta prioridade como a prioridade política máxima do nosso programa. Portugal tem de crescer, Portugal a crescer e é a Iniciativa Liberal que o vai fazer. Liberal, 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 liberal. Só o crescimento económico permitirá dar mais oportunidades aos portugueses e permitir, finalmente, que haja salários dignos em Portugal. Só o crescimento económico poderá recursos aos serviços públicos que tanto deles precisam, a começar no da saúde, da qual já vou falar um pouco à frente. E mais, só o crescimento, o económico e não só,
crescimento social, crescimento da ambição, crescimento da capacidade de fazer e de aprender, o crescimento da capacidade de sonhar, capacidade de defender as nossas próprias liberdades individuais. Todo esse crescimento tornará Portugal um país mais atrativo para quem cá vive e trabalha, sim, mas para quem cá investe, para quem cá quer investir e também para corrigir a demografia, tal problema do envelhecimento que há pouco falava, para quem não precise de emigrar mais, para quem queira emigrar e fazer vida em Portugal e até para corrigir um dos principais entraves à natalidade, que é a falta de oportunidades económicas. Por tudo isso, repito, crescimento tem que ser a prioridade política absoluta deste país e só a Iniciativa Liberal a está a pôr em primeiro lugar. Portugal precisa de crescer. Portugal, para crescer, precisa de mudar. Porque é óbvio que continuar nas políticas do passado não vai produzir resultados diferentes. Porque este ciclo de estagnação e de dependência do Estado tem que acabar. Tem que acabar. Para que os portugueses possam mostrar aquilo que podem ser, aquilo que podem fazer, o melhor que têm em si. E para isso o Estado tem que sair da frente e é por isso que Portugal tem, efetivamente, que mudar e é por isso que estamos a apresentar o nosso programa eleitoral para mostrar a nossa visão de como é que vamos mudar Portugal para que os portugueses possam, efetivamente, mostrar o melhor de si. E temos que mudar. Deixem-me começar pela saúde, que preocupa tanta gente nos dias que correm e com tanta razão. É crescendo que podemos acabar com este autêntico flagelo e este sintoma do colapso do SNS, que são as listas de espera e as centenas de milhares de portugueses, quase 1 milhão de portugueses, sem médico de família. E por isso, neste programa eleitoral, temos uma reforma estrutural do SNS, consubstanciada numa nova Lei de Bases da Saúde, que reforma estruturalmente o SNS, mantendo o financiamento público do Sistema Nacional de Saúde, mas tornando um sistema misto, com recurso a prestadores privados e a prestadores sociais e a prestadores públicos, um sistema semelhante como aquele que existe em metade da Europa. Um sistema que as pessoas possam escolher o seu hospital e que os hospitais possam concorrer entre si para poder, uma vez por todas, acabar com este flagelo das listas de espera. Assim se muda Portugal. E como esta reforma tardará com certeza algum tempo, no entretanto há muito a fazer. Vamos estender o SIGIC também aos privados e ao social. Vamos estender o SIGA-SNS também aos privados e ao social. E vamos ressuscitar as fórmulas de USF tipo B e tipo C que os socialistas e que os seus parceiros da geringonça condenaram ao caixote de lixo. Essas unidades de saúde familiar que tão bons resultados estavam a produzir. Vamos também revisitar todas as PPPs da saúde, repito, as PPPs da saúde que bons resultados estavam a dar e que por conveniência política e negociação com a geringonça foram terminados. Para crescer, Portugal tem de mudar e tem de mudar também na fiscalidade. É conhecida a nossa proposta de taxa única de IRS. Não somos irresponsáveis. Sabemos que isto tem que ser feito gradualmente, portanto, no nosso programa está um modelo intermédio de 2 taxas para que, desde logo, possam subir os salários líquidos dos portugueses. É urgente reduzir o IRS. É urgente reduzir o IRC. O IRC para 15% e eliminar a derrama estadual. As empresas portuguesas descapitalizadas que estavam, mais descapitalizadas ficaram depois desta pandemia. É assim que se muda Portugal. E vamos proceder a um autêntico choque desburocrático, pegar naquilo que uma organização empresarial em tempos calculou como sendo mais de 4.000 taxas e aplicar esse autêntico choque desburocrático, simplificando brutalmente não só o sistema fiscal, mas também todo o sistema de taxas e taxinhas ainda vigente em Portugal, porque é assim que se muda Portugal. Para crescer, Portugal tem que mudar e tem que mudar na lógica de investimento público. Uma lógica de investimento público baseado em amiguismo e em compadrio, sem qualquer lógica de retorno.
Vamos pedir a exigência da análise custo-benefício para cada investimento público. Uma análise custo-benefício teria feito com que, por exemplo, não tivesse entrado um único euro na TAP. Essa empresa que não serve o país, não serve o norte do país, não serve a coesão territorial, já levou quase 2 milhões, nem mais um euro para a TAP e privatização da TAP logo possível. Fomos os primeiros a alertar para o risco do desperdício, a autêntica loucura que era enfiar estes milhões todos na TAP. Hoje muitos estão de acordo, hoje muitos vieram atrás. Sejam bem-vindos. E então venham também atrás da proposta que temos também de privatizar aquilo onde o Estado não tem qualquer lógica de permanecer. Na Caixa Geral de Depósitos e na RTP também propomos a sua privatização. Para crescer, Portugal tem de mudar e tem de enfrentar os problemas duros e difíceis que tem pela frente, como, por exemplo, na segurança social. Não nos conformam que digam que até 2050 o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social está suficientemente capitalizado. Não nos convencem. Com cada vez menos gente ativa por cada reformado, o que estamos a fazer hoje é pedir a pessoas que ganham pouco esta miséria que nós sabemos que os portugueses ganham para pagar reformas, muitas delas várias vezes superiores ao salário médio português. Isto não é justo. Temos que reformar a segurança social. Assim também se muda Portugal. Portanto, no nosso programa está uma reforma estrutural da segurança social, com a introdução de um pilar de capitalização, baseado na eliminação da TSU para os empregadores, que reverte diretamente e de uma forma gradual, mais uma vez porque somos responsáveis, reverte de uma forma gradual para o salário das pessoas. Mais uma vez, o que nos interessa é aumentar de imediato o salário médio de Portugal e assim aumentando a sustentabilidade da segurança social e introduzindo mais um fator de financiamento do investimento que Portugal tanto precisa através dos fundos de investimento de pensões. Vamos reformar o sistema de segurança social, assim também se muda Portugal. Para crescer, Portugal tem de mudar. E tem de mudar para não ter boa parte dos seus recursos comidos por decisões baseadas na cor do cartão do partido, ou de quem é amigo de quem, ou na pura e simples corrupção. Por isso, sim, defendemos o emagrecimento do Estado. E sim, defendemos uma reforma da Justiça, como, por exemplo, a reforma das magistraturas, com a fusão dos Conselhos Superiores da Magistratura Judicial, do Ministério Público e dos Tribunais Administrativos e a inclusão de cada vez mais agentes independentes nesses Conselhos Superiores para acabar com a resistência corporativa às mudanças que a celeridade da Justiça exige. Porque justiça que não é célere não é justiça, assim também se muda Portugal. E na justiça também, porque não acreditamos na existência de uma justiça para pobres e de uma justiça para ricos. Tal como hoje existe na saúde também, uma saúde para pobres e uma saúde para ricos. Os ricos que podem ter seguros de saúde e que fogem do SNS como ao diabo da cruz, fazendo de Portugal um dos países que tem uma das maiores taxas de seguros de saúde privados da Europa. E, portanto, vamos também alargar os apoios judiciários existentes àqueles que não podem pagar a justiça, porque isso é importante para nós e assim também se muda Portugal. Já falámos de saúde, já falámos de fiscalidade, já falámos de economia, já falámos de justiça. Falemos de sistema político. Para crescer, Portugal tem que mudar também no sistema político. Voltamos a propor uma reforma do sistema eleitoral. Não é possível continuarmos a ter mais de 500 mil de votos que um pouco por todo o país não contam, não elegem, não têm representação. Isto não é uma democracia plena. Temos que mudar e assim também se muda Portugal. Um sistema eleitoral que seja misto entre círculos uninominais e um círculo nacional de compensação. É essa a nossa proposta. Mas não ficamos por aqui. Toda a temática que ninguém gosta de tocar, do financiamento dos partidos. Vamos insistir nas nossas propostas de reforma do financiamento dos partidos, seja das subvenções de campanha,
seja das subvenções de funcionamento, seja nos benefícios fiscais, não há nenhum motivo para os partidos serem tratados de uma forma mais favorável do que o normal dos portugueses e vamos insistir nessa tecla, porque assim também se muda Portugal.